Olha o Bob Esponja aí, segundo ano. Seguinte, tô vendo aí num vídeo, cara, fazer uma parada diferente porque deu ruim pra mim na sexta-feira. Espero que a coordenação tenha conseguido avisar todo mundo aí, mas roubaram os fios da minha rua. Fiquei sem luz sexta, sábado e domingo. Que bad. Então é o seguinte, tô vendo em vídeo fazer o que eu ia fazer com vocês na sexta, que é corrigir a PM. Então, o que eu vou fazer? Vou ler a prova pra vocês e vou comentando, tá? Porque eu sei que vocês já fizeram, todo mundo já entregou a prova. E a maior parte das notas foi bem legal. Então, tô vindo aí para fazer a correção para sanar quaisquer dúvidas da prova. Lembrando que a prova foi organizada no Forms, então a sua feitura, a sua ordem pode estar trocada, mas as questões são as mesmas, tá? Só para evitar um pouco a cola. Enfim, bonitinhos. Questão 1 da minha sequência está começando assim. Na Serra do Mar, na região sudeste do Brasil, durante o verão, chuva orográfica, chuva convectiva, chuva frontal, vamos ver qual é, ocorrem deslizamentos de terra causando prejuízos e perdas humanas. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas. Na Serra do Mar, elevação, planalto, sinal que eu tô tendo chuva orográfica, a chuva do relevo, aquela chuva que vai subindo o morrinho, acompanhando o relevo, reduzindo a sua temperatura, forçando a precipitação. Com certeza, a chuva orográfica. Primeira linha, então, chuva orográfica. Tu já vê ali nas alternativas, pô, tem duas que começam com orográfica. Maldade, né? Lógico que não ia ser tão fácil assim. Que decorrem do movimento ascensional forçada pela umidade oceânica. Umidade oceânica no sudeste, eu acho que pode ser a massa tropical atlântica, MTA. A gente falou disso nas massas de ar, tá? Moleza. Olhando pela massa de ar tropical atlântica, agora tu olha lá nas alternativas, ficou fácil. Porque só tem duas com essas alternativas. Não é massa equatorial, não é massa polar, não, é umidade vinda do oceano na região tropical, no sudeste brasileiro, ou seja, massa tropical atlântica. O nome já diz. Pelas escarpas litorâneas, ao atingir elevadas altitudes, for reforçando a ideia da chuva orográfica, a massa de ar perde temperatura. Molezinha, com certeza essa alternativa na minha é a letra E, orográfica e tropical atlântica, tá? Questão 2. Itapopoca. Que nome bom, né? Itapopoca é uma cidade pequena e abafada, com pouca circulação de ar. O clima da região é semiárido. Com os rios que passam por ali, não tem água na maior parte do ano, aqueles rios temporários que secam na estiagem. E a incidência solar, no entanto, é generosa. Por semiárido, tem pouca nuvem, tem pouca água, sol pra caramba. Legal, quente. Alta amplitude térmica, lembra disso sempre? Quase não há chuva ali, né? Com o propósito de complementar o abastecimento de energia elétrica da cidade, a prefeitura busca uma outra fonte de energia renovável. Legal, já está cortando a letra de termoelétrica, né? Porque não é renovável. Energia renovável sem riscos e impactos expressivos ao ambiente, mas que possa ser instalada nas imediações da cidade. Ou seja, ele está falando com certeza da energia solar, né, gente? Não vai ser hidrelétrica numa região que tem rios temporários. Nuclear, renovável, urânio, não, né? Eólica, em nenhum momento da questão falou em ventos, falou de sol. Então, com certeza é energia solar. Cara, é sério que vocês estão fazendo uma prova tão fácil assim? Ah, na minha época não era assim tão molezinha. 3. Tem um textão. Onda de frio derruba a temperatura no sul e avança pelo sudeste, centro-oeste e parte da região norte. Onda de frio que avança pelo Brasil? Eu suspeito que a questão esteja falando de massa polar atlântica, né? Frente fria. Será que é tão fácil assim? Vem o texto. Uma forte massa de ar vinda da Argentina chegou ao sul do país nesta segunda-feira, dia 17/7/2017, deve causar uma onda de frio nos próximos dias também nas regiões do sudeste, centro-oeste e parte da região norte
o Rio Grande do Sul registrou queda de neve granular em 4 cidades, assim como uma cidade da Serra Catarinense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados do sul podem ter temperaturas negativas em São Joaquim, um dos municípios mais frios do Brasil, onde os termômetros marcam 1 grau nesta segunda-feira. Que delícia! Há previsão de temperatura entre -5 e 4. Turistas lotam a cidade à espera de neve. Em Urupema, Santa Catarina, os termômetros podem marcar -3. Ainda conforme as previsões, esse ar frio deve se deslocar pelo país durante os próximos dias. Com certeza, frente fria, gente, avançando, massa de ar polar. Tem que nem terminar de ler esse texto. Vamos ver o que está perguntando. Sobre a dinâmica das massas de ar que atuam no Brasil, o texto faz referência à NASA. Boa questão fácil, hein? Caraca, outra mole? Será que alguém errou isso? Espero que não. Com certeza é a massa polar atlântica, letra A, tá? Ela é responsável pelo avanço das massas de ar frio no Brasil. Tá vindo do polo. Lógico que vai ser frio. Tanto que quando chega na Amazônia, resulta no fenômeno chamado de friagem, tá? Temperaturas de 16, 15 graus na Amazônia. Isso é bem frio para eles. Questão 4. 3 climogramas. Falando de Amazonas, ela falando de Manaus. Tem 3 gráficos. Manaus, Brasília e Porto Alegre. Automaticamente eu já vejo as diferenças entre os gráficos. No primeiro, por exemplo, de Manaus, você vê que a quantidade da temperatura, que é a linha do gráfico climograma, aquela linha contínua, ela está elevada o ano todo. Amazonas, Manaus é quente pra caramba, né? É equatorial. E a quantidade de chuvas, ela está bem distribuída ao longo do ano. Chove pra caraca lá, fevereiro, março, abril, maio, pô, top de chuva no gráfico. Aí dá uma quedazinha no meio do ano, mas não cessa as chuvas. Quando tu compara com Brasília, olha lá, a linha da temperatura no inverno faz uma curvinha. A quantidade de chuvas, ela é muito evidente, a sua distribuição, ela é bem concentrada. Você vê que nos meses de outubro, novembro e dezembro, as chuvas aumentam, chegando o seu ápice em janeiro, dezembro e janeiro, e reduzindo. Tem uma sazonalidade das chuvas. Lembra que o clima tropical continental, ele tem 2 estações do ano bem marcantes. Uma seca e uma fria, não é inverno, não é verão, não. Eu tenho uma estação seca, uma estação úmida, né? Falei seca e fria, não, seca e úmida, desculpa. Tá? E Porto Alegre, terceiro gráficozinho aí, está mostrando uma variação bem mais enfática da temperatura, mostrando o clima subtropical, o clima temperado, já começando o clima temperado, que tem as 4 estações do ano bem definidas ao longo do ano. E aí você vê que no inverno as temperaturas estão bem mais baixas, mas Porto Alegre, por ser uma região litorânea, tem recebe bastante umidade do oceano, onde no inverno tem o maior número de precipitações, a maior quantidade de precipitações, tá? Então, basicamente, eu acho que já respondi a pergunta. Porque, olha lá, a partir da observação do climograma de Manaus, Brasília e Porto Alegre, pode-se afirmar que o clima predominante nos 3 municípios, equatorial, tropical, continental e subtropical, é a letra C na minha sequência. Né? Tem que ver a de vocês aí. Não é equatorial semiárido. Que doideira é essa? O que é equatorial semiárido? Amazonas, Manaus, semiárido. Louco, né? Enfim, bem fácil também. Questão 5. Belo Monte, uma usina de promessa. Será mesmo? Instituto Socioambiental ISA lançou essa semana um dossiê de Belo Monte, que aponta para uma série de erros e equívocos no planejamento e construção da terceira maior hidrelétrica do mundo. A construção da polêmica obra de infraestrutura energética está localizada na bacia do Rio Nilo. Pô, questão fácil, hein? Por favor, né? Bacia do Amazonas, Xingu. Está tendo aí várias reservas indígenas lutando contra a construção de Belo Monte. Conflitos pra caramba com os... que é doido. Os produtores rurais, os indígenas combatendo a construção de Belo Monte porque vai afetar o território, abastecendo as usinas de mineração. Ou seja, nem agricultor, nem indígena está feliz com a construção de Belo Monte. Na bacia amazônica, tu vê lá, tá falando Tocantins? Não. Parnaíba? Não. Na minha D, a bacia do norte. E aí a bacia do São Francisco. Não, é a bacia amazônica, gente, letra C. Nela encontramos o maior potencial hidráulico do país.
Sim, mas em rios de planície, que depende de um grande alagamento, né? Cortando extensas áreas com pouca declividade. A população local faz dos rios o principal meio de transporte e fonte de sobrevivência. A obra foi instalada no Rio Xingu, com certeza, gente, letra C. Que prova fácil. 6. Assinale a alternativa que aponta correta e, respectivamente, as bacias hidrográficas identificadas número 1, 2 e 3. Pô, V bacia, caraca, que moleza, hein? Olha lá. A1, númerozinho 1, tu vê um desenhozinho passando aí pelos estados da Bahia. Maluco. Rio São Francisco. Beleza? Moleza. Número 1, Rio São Francisco. Tu vê nas alternativas que já tem duas, né? Quando é assim, normalmente é que se repete. Número 2, olha ali, a maior bacia totalmente brasileira, Tocantins, Araguaia. E aí eu vejo duas alternativas, não, uma só, já está na alternativa D, e a terceira é do Paraguai, a do Pantanal. Pô, molezinha. Tá? Olhando aí, a Amazônica é a maior, mas lembra que ela passa por 7 países, tem as bacias litorâneas, que são fragmentadas, a bacia do Paraná, que ela é enorme também, mas ela não é a maior totalmente, não é totalmente brasileira. Ela flui para a Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai. Né? Então, com certeza, letra D. Na minha, letra D. São Francisco, Tocantins, Araguaia e Paraguai. Chegamos na 7. Olha que lindinha. Ó, não sei, apesar de estar aqui tocando, eu não sei essa música não. Hein? É, Luiz Gonzaga, que bonitinho. Do outro lado do rio tem uma cidade, e na minha mocidade eu visitava todo dia, atravessando a ponte que mais alegria. Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Nossa, isso tá horrível, desculpa, gente. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas as duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e é logo Petrolina. Aí tem um mapinha, as regiões hidrográficas. A canção do compositor Jorge de Aldino faz referência a uma bacia hidrográfica de grande importância energética e que destaca, né, na integração nacional brasileira. É o Rio de Integração Nacional. Eu acho que eu já sei qual é, hein? Qual é o Rio de Integração Nacional? Relacionando os versos da canção com o mapa, né? O mapa está mostrando lá as bacias numeradas, não todas estão numeradas, mas tu vê a número 1 na Amazônia, 4 Tocantins, Araguaia, 2 São Francisco, 5 Paraguai, 3 Paraná e 6 a do Uruguai. Cadê? A bacia e sua localização geográfica no território brasileiro estão indicadas corretamente. Em que alternativa? É a do São Francisco. Letra E, no meu caso, tem que ver de vocês se está na sequência certa. Bacia do São Francisco número 2. Moleza. Que prova tranquila, hein? Espero que vocês tenham ido bem, porque a prova foi super suave. O vídeo até ficou curto, 13 minutos só. Corrigi a do primeiro e do nono, deu mais de 25 minutos de vídeo. Então, senhores, provinha suave. O resultado vai ser aos pouquinhos aí. E aí eu vou fechar o vídeo com